Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Bom dia! Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro, e começa agora a edição do Bom Dia Cidades. E a gente vai começar essa edição com um assunto que rodou as redes sociais. A queda de uma parte do muro de jazigos do cemitério do Sabuó. Na verdade, parte das campas. A prefeitura pretende desembolsar R$1.500.000 para a reconstrução. A queda do jazigo chamou a atenção de um morador próximo ao cemitério que divulgou as imagens na internet. Parte de um jazigo desmoronou por causa de uma chuva forte. Os tijolos muito antigos não resistiram. De imediato, foi colocada uma lona para evitar novas infiltrações. Teve uma chuva forte em junho, o jazigo já estava comprometido. E o que nós fizemos? Desmoronou, a gente veio aqui e deu uma limpada na área. Então não tem essa mística de que o muro caiu como aconteceu no Areia Branca. Não, internamente não teve nenhum despojo desaparecendo. Todas as ações foram tomadas. Limpamos o local, aplicamos uma lona para segurança, para não deixar exposto também o jazigo. Temos agora um processo que vai entrar em fase licitatória. Na área onde teve desmoronamento, havia 60 campas que já estavam vazias. Mas todo o jazigo municipal tem uma extensão grande, de 120 metros de comprimento. Haverá uma licitação e a empresa que ganhar deverá começar as obras de um novo jazigo do cemitério em meados de fevereiro. Os ossos que estavam ali foram levados para a urna geral. O coordenador do cemitério explica o porquê de ter chegado a esse ponto, uma vez que o jazigo, com campas muito antigas, já tinha sido condenado pela Defesa Civil. A concessão é temporária de 5 anos, então a gente não pode também, tem que tomar esse cuidado com a lei. A gente não poderia ter mexido. Aos poucos nós fomos exumando. Temos vários editais convocando os familiares das perpétuas para comparecer, para que a gente possa dar uma dignidade. Passa finados, a gente avisa em finados, dia dos pais, dia das mães, não há uma procura. Então, a gente esperou legalmente para poder mexer. Desde a condenação da Defesa Civil até o momento, a gente estava procurando, da melhor forma, poder realizar a exumação e a transladação. Com a eventualidade do tempo, a gente teve que acelerar esse prazo. E agora a gente vai construir um novo jazigo para que a gente possa atender os munícipes. Sabe qual que é o problema? Quando depende das amarras do poder público, é uma burocracia imensa, né? Todo mundo que passa pelo Sabuó, as famílias que têm campas e jazigos no Sabuó, já tinham alertado a prefeitura a respeito do risco de acontecer o que aconteceu. O problema é que na mão do poder público a reconstrução não pode ser feita do dia para a noite. É preciso licitação e quando se licita tem sempre um probleminha a mais. Tomara que, de fato, a partir do ano que vem, esse problema esteja resolvido. E vou um pouco mais além. Talvez seja o momento da nova administração, que assume a partir de 1º de janeiro, fazer um raio-x das condições dos cemitérios municipais aqui da nossa cidade. Como estão as infraestruturas? O que é preciso fazer? De repente, ao invés de depender das burocracias do nosso país, que emperram muitas vezes obras importantes e necessárias, como o caso que a gente acabou de ver, se pense numa parceria público-privada, porque quando vai para a mão da iniciativa privada, parece que a coisa deslancha. E veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira.
Em Santos, o dia será nublado e pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde. A máxima será de 36 e a mínima de 22. Há 80% de chances de chover em Guarujá à tarde e à noite. As temperaturas também ficam entre 22 e 36 graus. O sol aparece entre nuvens em Cubatão, mas há previsão de chuva ao longo do dia. Mínima de 25 e máxima de 40. Em São Vicente, as temperaturas ficam entre 25 e 39 graus. A previsão é de pancadas de chuva em todos os períodos. Praia Grande terá uma quinta-feira de bastante nuvem e chuva, máxima de 33 e mínima de 22. O sol estará presente no período da manhã em Mongaguá, mas poderá chover a qualquer momento. As temperaturas oscilam entre 21 e 32 graus. E passadas as eleições municipais, todos nós já sabemos quem são os próximos prefeitos da nossa região. Mas você já parou para pensar o que as crianças pensam sobre política e o que elas esperam dos próximos gestores? Fomos atrás dessas respostas. Eu espero que ele tenha bons planos para a nossa cidade e que dê saúde para as pessoas que não têm muita condição, escolas e transportes públicos, essas coisas. A principal qualidade de um prefeito é que ele tem que ser honesto e sincero com as coisas que ele fala. As opiniões são do Henrique, que só tem 10 anos. Como qualquer criança, o passatempo favorito é jogar no computador. Mas ele também pesquisa e sobre diversos assuntos. Passa horas na internet e, por influência do pai, começou a se interessar por política. Como o mundo está muito aberto, eles têm que ter opinião, eles têm que ter como ver da maneira deles, né? Eu imagino dessa forma, né? Já que o mundo está tão rápido, né? Tão dinâmico, eu acho que eles têm que estar a par de tudo para que não aconteça com ele coisas que aconteceram no passado e que prejudicaram muito, não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, né? A Adriane também tem 10 anos. A pequena, que pensa em ser pediatra, mora no Gonzaga, em Santos, e sabe muito bem quais os deveres do novo prefeito eleito. Que ele continue fazendo as escolas e as UPAs, tudo que o prefeito que está agora fez. Esse foi o primeiro ano que a irmã Mariane votou. Por isso, os pais conversaram muito sobre os deveres dos políticos e como fazer a melhor escolha. Política faz parte do nosso dia a dia. Você não sai na rua sem viver política, né? Se a rua está bem iluminada, se você sente segurança, se você acha que se você tiver um problema de saúde você vai ser socorrido num bom pronto-socorro, enfim, isso faz parte do nosso dia a dia. A política está em tudo, né? Nós somos professores de escola pública e a gente acha que a educação também faz parte. Então, a gente conversa com elas, tudo envolvendo o aspecto político da coisa, né? O viver delas, a gente coloca para elas que o viver delas faz parte de política também, das escolhas políticas que elas vão fazer. Para a cientista política Clara Versiani, a política é a arte da convivência e, por isso, é fundamental inserir desde cedo o assunto para os pequenos. A importância da política ou da consciência política na vida das crianças é a importância da consciência cívica, dessa educação cívica que diz respeito à educação para o espaço comum, para a convivência com o outro, para o respeito ao outro, para o reconhecimento do outro como um igual e levar o outro em consideração nas minhas decisões. E sabe qual é a base para que tudo isso seja possível? Educação. A gente só vai mudar o cenário político do nosso país quando tivermos de verdade boa vontade, intenção e projetos sérios que invistam em educação, desde a base até o seu topo. Quando a gente oferta educação de qualidade, a gente forma cidadãos conscientes, cidadãos que têm a possibilidade de refletir e de se posicionar. Quando não fazemos isso, que é o que vem acontecendo, a gente não forma cidadão, a gente conduz apenas uma massa de manobra.
E hoje é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E para comemorar a data, o repórter Fabiano Roma foi conhecer um projeto que há 25 anos leva lazer, inclusão e qualidade de vida para deficientes através da capoeira. Bom dia, Fabiano. Como você costuma dizer, tem coisas que são legais e tem coisas que são muito legais. Como esse projeto, não é mesmo? É isso mesmo, Nathalie. Isso aqui é muito legal. Olha só, o pessoal já está aqui na capoeira, ao som do berimbau. Eu não sei se dá para ouvir bem o berimbauzinho daí, mas eu vou chegar bem perto aqui do mestre Márcio Santos. Só para a galera que está em casa sentir a ginga. Quem gosta de luta, quem gosta de dança, gosta de capoeira. E você está vendo aí que a capoeira é para todo mundo, não tem limite, basta querer. Olha só, vou conversar com o mestre Márcio Santos, que toma conta desse projeto, que como a Nathalie falou, existe há 25 anos, não é isso, mestre? E eu estou dizendo aqui, já estou me apropriando, dizendo que a capoeira é para todo mundo. É verdade, né? É isso mesmo, são 25 anos de luta, de resistência, unindo todo o saber popular ancestral da rica cultura que a capoeira tem, com o saber acadêmico que a universidade nos proporciona dentro da Faculdade de Educação Física. Então hoje a gente tem uma didática toda evoluída e desenvolvida para criança, para adulto, para terceira idade e para a inclusão das pessoas com deficiência. A gente está vendo ali no atabaque, tem uma pessoa que não enxerga, aqui tem uma pessoa que não anda e está todo mundo no mesmo patamar, né? Exatamente. Como é que isso acontece? Isso mesmo. A nossa ideia é dar o protagonismo para a pessoa com deficiência. Não enxergar a deficiência, sim as virtudes. Por exemplo, o Zé, que vocês mostraram agora há pouco no atabaque, ele tem muita acuidade auditiva. Então ele tem muita facilidade para pegar o ritmo. Já a Roseli, que está sendo mostrada agora na cadeira de rodas, ela tem muita força de vontade, muita perseverança e é um exemplo para todos nós. A capoeira, ela há muito tempo, ela foi uma atividade que era só voltada para pessoas com aptidão física e hoje a gente está mostrando que ela é para todo segmento, relembrando a cultura afro-brasileira que sempre foi inclusiva, desde os quilombos até a cultura ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. Muito bacana esse conceito, mestre. Que benefícios que a pessoa que pratica capoeira, qualquer pessoa, de qualquer jeito, tem para a vida? Então, como a capoeira é um esporte genuinamente brasileiro e desenvolve movimentos com todos os grupamentos musculares, ela ativa o sistema músculo-esquelético, o sistema nervoso, porque são várias respostas motoras que a gente desenvolve em fração de segundos, o trabalho do equilíbrio, a força, a coordenação motora, o ritmo. Para a pessoa com deficiência especificamente, ela vai desenvolver uma reorganização neurológica, já que algumas fases de maturação no seu processo locomotor podem ter sido prejudicadas devido à deficiência, a autoestima, né? E o mais legal, resgata a nossa cultura, a nossa história, o pertencimento do povo brasileiro, que hoje é desenvolvido em mais de 150 países. A capoeira está no mundo, né? A capoeira está no mundo. Ela nasceu na necessidade do negro aqui escravizado de se libertar no período Brasil colonial. Após a abolição dos escravos, a proclamação da República e a inserção do Código Penal, 1888, 89 e 90, respectivamente, a capoeira foi marginalizada. E hoje ela se desenvolve no mundo inteiro como processo educativo. É isso aí, mestre. Cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de ginga. Estou com vontade de gingar aqui, viu, Nathalie? Mas não vou fazer isso, não. Eu vou conversar com a dona Roseli, que a gente já mostrou aqui, mandando ver na capoeira. Há quanto tempo, dona Roseli, que a senhora está nessa? 5 anos. E o quanto de coisa boa trouxe para a sua vida? Me dá flexibilidade e agilidade para que eu preciso para poder manusear a cadeira. E também se mexer com a senhora, já viu, né? Capoeira. Só que a gente não usa isso, né? Não usa para esse fim, mas... É verdade, capoeira da paz, eu estou fazendo só uma brincadeira. Emagrece, ajuda a emagrecer. Ajuda também? Então eu estou precisando. Nathalie, eu falei que eu não ia gingar, mas depois que a dona Roseli falou que emagrece, eu acho que eu vou dar uma gingadinha aqui. Só que vou pedir licença para o mestre. Mestre, posso... Opa, perdão, posso fazer um movimentinho aqui? Capoeira Angola, hein? Pra gente terminar, o som do berimbau, olha lá, ó. 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 Ó.
Ó a mandinga! Brincadeira, gente. Nathalie? Olha, muito bacana, Fabiano, viu? você tirou uma gargalhada de todos aqui do estúdio. E brincadeiras à parte, sem dúvida nenhuma, é um projeto digno de todos os elogios. O esporte, ele é ferramenta de transformação em todos os sentidos. E mais do que transformação, de inclusão. Nós temos atletas em várias modalidades que têm deficiência, que representam o nosso país com muito orgulho, e projetos como esse precisam ter espaço, precisam ser mostrados, porque é isso, eles mudam a vida das pessoas. Obrigada, Fabiano. Vê se você aprende um pouquinho mais de capoeira raiz, tá bom? E aí traz uma reportagem completa para o Caderno Regional. E a seguir tem o nosso quadro Bom Dia Porto. Vamos conversar com o senador Wellington Fagundes e com o CEO do Brasil Export. Eu volto já. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Natal iluminado em Shopping Pátio Iporanga. A cada R$200 em compras, concorra a prêmios e ganhe uma árvore de Natal decorativa. São R$10 mil em prêmios, com cupons em dobro de domingo a quarta. Pátio Iporanga, o shopping feito especialmente para você. Bless Logística Internacional. Especializada em transportes internacionais, importação e exportação marítima, aérea, terrestre e carga projeto. A melhor solução para a entrega das suas cargas no menor tempo possível e um transporte eficaz com transparência nas informações. Agilidade, precisão e segurança em todos os âmbitos dos nossos serviços. Tudo para deixar você satisfeito. Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Existem imagens que são para a vida toda. Guarde-as com nitidez na memória. Hospital Oftalmológico Visão Laser. Tecnologia nos equipamentos. Corpo clínico atualizado. Atendimento de qualidade e humanizado. Infraestrutura alinhada a padrões de qualidade internacional. Tudo isso faz do Visão Laser o hospital referência em cirurgia ocular. Hospital Oftalmológico Visão Laser. Diretor técnico médico, Dr. Colombo Barbosa. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda qualidade e tradição agora em suas mãos. Os consumidores acompanham a TV em seu cotidiano. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro Bom Dia Porto. Bom Dia Porto. Apoio Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Senador pelo PL do Mato Grosso, Wellington Fagundes, vai cumprir hoje a agenda no Porto de Santos. Ele vai estar acompanhado do CEO do Brasil Export, Fabrício Julião. E os dois estão aqui comigo no estúdio. Bom dia, senador. Muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Fabrício. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Nathalie. É um grande prazer estar aqui na TV Santa Cecília. Fabrício, vamos começar com você. Qual que é o objetivo e como é que foi pensado esse cronograma da visita do senador?
Olha, primeiramente, o trabalho que o senador vem realizando junto à Frenlog, com a presença do IBL, com o Instituto Brasil Logística, e com o Brasil Export, a gente vem desenvolvendo um trabalho exatamente para trazer algumas questões importantes aqui para a região. Estamos retomando o Santos Export, eu acho que esse é um anúncio importante que foi feito agora em Brasília, na última solenidade, porque o Porto de Santos ele tem pauta específica para ser discutida, e esse trabalho é um trabalho conjunto. O senador, ele veio para fazer essa agenda, para visitar aí algumas instalações, visitar o CCO da praticagem, veio um deputado federal de Rondônia, também aqui presente. Então, acho que é muito, muito importante exatamente trazer aí parlamentares, trazer as grandes lideranças de Brasília para conhecerem as instalações portuárias. Até porque, senador, nós temos alguns projetos extremamente importantes, como, por exemplo, o BR do Mar, né, que teve a votação mais uma vez adiada, e que, quando se conhece a dimensão do nosso porto, quando se conhece as especificidades do nosso porto, há muito mais particularidades que possam ser defendidas para a celeridade de alguns processos, como, por exemplo, do incentivo à cabotagem. O Brasil está vivendo um momento da pandemia, mas mesmo na pandemia nós estamos conseguindo ampliar as nossas exportações. Isso é uma demonstração muito grande de capacidade dos nossos portos, dos empreendedores, né? Mas nós precisamos incentivar mais, porque a logística é fundamental para o Brasil. Principalmente escoar essa produção é fundamental e também importar produtos, insumos para a indústria. O Brasil nós temos hoje muito concentrado tudo no rodoviarismo. Então a cabotagem é fundamental, 8.000 quilômetros de costa que praticamente não se usa, né? E está aí, Deus nos deu já essa riqueza, tem que utilizar para facilitar e para melhorar essa competitividade brasileira. Essa questão do reporto é um outro assunto, Exato. Que é um incentivo, né? Que o governo, principalmente a equipe econômica, hoje está segurando, praticamente não abre mão, mas nós temos novidade na negociação. Ontem mesmo, através da Frenlog, o nosso diretor de Relações Institucionais, o deputado Edinho, já negociou bastante. Ontem o deputado Francisquini, porque o relator acabou acometido de Covid. Sim. Então, provavelmente, ele não terá condições de fazer esse relatório, pode ser que seja trocado. O Francisquini é um líder competente, conhece muito da área, e uma das negociações é para que tudo aquilo que for comprado este ano, mesmo que chegue o ano que vem, ainda continue recebendo os benefícios do reporto, o que é muito bom. Sem dúvida nenhuma. Com relação, inclusive, ao reporto, Fabrício, quando a gente pensa na agenda toda que foi cumprida pelo Brasil Export, mesmo que de maneira remota, foram mais de 100 webinars, essa é uma reivindicação extremamente importante para o setor, né? E especialmente no momento que a gente está vivendo, porque a pandemia não acabou. Sem dúvida. Esse foi um dos assuntos tratados, né, durante as nossas 100 lives. Realmente o setor precisa. E o setor precisa não só do incentivo, mas acho que o setor precisa de uma coisa que aí o setor como um todo reivindica, que é a questão da segurança jurídica. Sem dúvida. Eu acho que os investidores todos que fazem investimentos volumosos em qualquer operação portuária, eles precisam ter essa tranquilidade de investir num país que tem um potencial gigantesco, mas não dá para investir e a regra mudar. Aos 45. Aos 45. Então, assim, o reporto é uma reivindicação importante. Realmente existe uma interpretação, na minha avaliação, equivocada do governo federal, porque não existe uma perda de receita. Pelo contrário, hoje não tem nenhum tipo de recolhimento tributário com o reporto. Mas o reporto tem muita geração de investimento portuário por compra de equipamentos. Então, se o Brasil quer continuar crescendo na infraestrutura, competitivo, nós visitamos ano passado, o senador esteve presente conosco em Singapura, nós visitamos um porto extremamente moderno. Automatizado. Né? Automatizado. Então, esse tipo de incentivo precisa realmente continuar existindo. E o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele entende a importância dessa prorrogação do reporto, não é, senador? Entende, mas a equipe econômica quer arrecadar, porque o Brasil vai ter um déficit esse ano de quase 1 trilhão, né? 900 e poucos bilhões, já está chegando.
E eu entendo que principalmente o setor interessado precisa se articular mais também. Sim. Porque a gente vê muita distância, principalmente dos empresários, desta área especificamente lá de Brasília. Eles entendem que não, tem as entidades que representam, mas não é bem assim. Quem vive, quem conhece, deve estar lá em Brasília, porque isso é normal na democracia. Cada um tem que fazer a pressão, mas mostrar também o que o Brasil terá de volta com isso. Sem dúvida, até porque abrir mão de impostos muitas vezes não significa perda de receita, significa investimento, né? Exatamente. E também o retorno social da geração de emprego, né? E nesse aspecto aí, claro, a gente tem que também incentivar a nossa indústria. Então tem que ter um equilíbrio de tudo isso. E claro, nada melhor do que o diálogo, mas mostrar, porque lá nós somos 81 senadores e 513 deputados, do Brasil inteiro. Sim. Então as demandas são do Brasil inteiro. De um país continental, né? Um país continental. Por isso, nós da FRENLOG, que é a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, o nosso objetivo é exatamente ser o mediador entre a sociedade, entre o governo, o executivo, o judiciário. Então é o parlamento que representa, no caso nós, os senadores dos estados, mais a Câmara, a população brasileira, que está ali, né? O caldeirão de pressão, e a melhor forma é a negociação, é a discussão, é o entendimento para se buscar o que é melhor para cada setor e que seja bom para o Brasil como um todo. Sem dúvida. Nesse sentido, eu acho que eles poderiam articular, né, uma estratégia, Fabrício, de fazer o molde do Brasil Export, né, que coloca na mesa todos os atores e discute. A gente viu em Brasília que houve, pelo menos naqueles 2 dias, uma linearidade de discurso entre governo, entre empresários, entre autoridades, de que se não fizermos e se não adotarmos algumas medidas de maneira célere, como, por exemplo, os processos de desestatização, o investimento na multimodalidade, quem vai ser prejudicado não é o Porto A, o Porto B, o Porto C. O Brasil como um todo vai perder, né? Sim. E aí existe uma coisa importante também, que é a famosa relação porto-cidade. Sem dúvida. Né? Eu acho que você que nos assiste, a importância do Porto de Santos para a população, do ponto de vista de geração de emprego, de geração de renda. Então, eu acho que essa compreensão precisa ser realmente muito bem debatida. Né? Atividade portuária. Nós criamos os 5 eventos regionais, Sul, Sudeste, e nós encontramos realidades completamente diferentes, sim, de estrutura, de acessos, de obras, de necessidades, mas nós encontramos uma coisa comum, que é a relação porto-cidade, a importância, seja do Porto de Santana para Macapá, que é um porto pequeno que precisa de muito investimento, Porto de lá, né? Mas seja do Porto de Santos para a cidade de Santos, é inegável que realmente a atividade portuária é a grande locomotiva da economia em qualquer situação. Então, veja bem, Nathalie, essa regionalização que foi feita, como você falou, Brasil gigante, sim, Brasil com realidades completamente diferentes. E esse ano, mais uma vez, a grande alegria nossa do resgate, né, do retorno do Santos Export, e com parceria exclusiva com vocês. Eu acho que esse trabalho conjunto nosso, o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à FRENLOG, junto ao IBL, o IBL virou o nosso grande parceiro na questão do Brasil Export como um todo. Exatamente o que o senador ele falou, o diálogo precisa existir. E esse diálogo ele está sendo promovido por ações como essas, do Brasil Export, do IBL, junto à FRENLOG, e aí sim os assuntos vão ser reivindicados, serão reivindicados com mais propriedade. Eu acho que falta um pouco isso também, a sociedade se organizar. Se apropriar, né? Exatamente. Eu acho que assim, é se apropriar do tema e da importância do que isso significa para o seu dia a dia. Às vezes as pessoas colocam o porto muito distante, a infraestrutura e a logística muito distantes, sem entender que o que acontece ali vai refletir diretamente, muitas vezes, dentro da sua casa. Com toda certeza. Aqui, novamente, é um exemplo claro disso. Nós temos pautas específicas do Porto de Santos para serem já debatidas já nessa primeira edição do Santos Export. Eu acho que isso, questão do ISS, por exemplo, né, a arrecadação da prefeitura depende muito da atividade portuária. A questão do IPTU, a famosa ligação Santos-Guarujá, né, eu acho que essa é uma pauta. E aí também, o senador ontem falava conosco no jantar, a carga toda está no Centro-Oeste, a carga toda está no Mato Grosso, a carga toda ela hoje acontece e ela precisa ser escoada.
Sim. Então ela pode ser escoada, deve ser escoada por Santos, mas hoje outros portos, eles buscam também essa carga. Né? Nós temos o Arco Norte, uma pressão para que comece a ser escoada lá por cima. Então esse é um trabalho nosso e eu acho que é um trabalho que vem acontecendo de forma bem sucedida. Senador, eu acho que assim, mais do que a competitividade entre os portos, é importante se trabalhar para a complementariedade dos portos. Quando um porto complementa o outro, a gente tem uma cadeia que funciona muito bem, né? Sim, e a multimodalidade, que é muito importante. Muitos até argumentam, com a cabotagem, com a BR do Mar, vai diminuir o rodoviário, vai diminuir os caminhões. Não, tudo é complementar, porque buscar o produto, ele tem que ser buscado na onde está produzindo, na indústria, tem que ir lá na roça, buscar a produção agropecuária, trazer até aqui os portos. Todo porto é importante. Quanto mais estrada, mais ferrovia, mais hidrovia, mais portos nós tivermos, melhor será para o Brasil. Nós temos que ter exatamente competitividade. E aqui foi falado da questão da segurança jurídica também, que é importante, porque quem vai investir de longo prazo, contrato de 20, 30, 50 anos, ele não pode estar à mercê de uma política de governo, ou seja, do governante de plantão. Tem que ser uma política de Estado. Por isso, inclusive, eu apresentei uma PEC, que está lá, a PEC 33, que é a PEC exatamente da segurança jurídica, ou seja, todos os contratos feitos têm que ter perenidade, ele tem que ter respeito de cada governante que entra, está assinado, aquilo não pode ser mudado. Exatamente. Nós temos o grande exemplo hoje do Brasil das concessões rodoviárias que foram feitas no governo passado, todas elas estão com problema. Ou seja, porque o governo não honrou a parte dele e o concessionário também acabou não fazendo. E quem perde? É a sociedade. É a sociedade. Além do que, né, Nathalie, temos que pensar que o Brasil é o país que tem mais acidentes nas nossas estradas. Isso é maior do que muita guerra. 40 mil pessoas morrem por ano, ou ficam aí acidentados, incapazes do trabalho. Né? O custo disso na saúde é muito grande. Então, nós temos que ter eficiência, e é uma coisa que eu quero aqui dizer com muito orgulho. Eu sou do Mato Grosso, né? Mas quando eu era criança, vinha aqui em Santos, inclusive, passear, né? As pessoas falavam, você é do estado das onças? Né? Hoje o Mato Grosso é um dos estados mais modernos. Nós temos agricultura de precisão, com tecnologia de ponta, com alta produtividade. Então, hoje, nós precisamos muito dos portos eficientes, e Santos, para nós, é um porto extremamente eficiente e importante, tanto é que nós, do Mato Grosso, defendemos e trabalhamos muito para a renovação da Malha Paulista, porque lá nós temos uma ferrovia moderna. Exatamente. Né? E chega em São Paulo, anda 12, 14 quilômetros. Não adianta ter lá se não tiver aqui. Então, um depende do outro. Então, hoje nós precisamos escoar a nossa produção, porque nós estamos no centro do Brasil. Mato Grosso, a região centro-oeste, mas Mato Grosso é o centro geodésico da América do Sul. Então, nós precisamos ter exatamente uma logística eficiente. E aí, onde Santos é o principal porto da América Latina, e nós estamos trabalhando muito e queremos, sim, mais modernização do Porto de Santos, todos os portos, né? Mais investimento, por isso é importante o reporto, por isso é importante tudo que a gente está discutindo aqui, para que a gente possa escoar essa produção e levar também lá para o Mato Grosso containers com mercadorias, enfim. Então, ontem eu dizia para o prefeito, quero parabenizar vocês aqui, o prefeito muito simpático, muito competente, o prefeito Paulo, também com o prefeito que já vai assumir também, eles comprometidos com essa pauta, porque sabe que é a importância o Porto de Santos, né? Porto de Santos hoje já é visto no Brasil e no mundo como um porto que tem buscado eficiência, né? Os problemas sociais que tinha estão sendo diminuídos pouco a pouco, paulatinamente. Então, hoje nós dependemos do Porto de Santos, nós dependemos de São Paulo. E, claro, São Paulo também precisa dessa carga chegando aqui, ou seja, é a parceria do ganha-ganha. É do ganha-ganha, é ser complementar, não apenas competitivo. A gente está chegando ao finzinho da nossa entrevista, Fabrício. Pegando o gancho do senador, Santos Export. Ontem você esteve com o prefeito atual, Paulo Alexandre, e com o prefeito eleito, Rogério Santos, e certamente essa foi uma temática apresentada e discutida com eles, porque sem o apoio também da municipalidade, trabalhar a relação Porto-Cidade torna-se mais complicado. Como é que eles receberam a notícia do Santos Export de volta?
Olha, muito bem. Realmente o trabalho que nós desenvolvemos com o Brasil Export, com os regionais, na formação de conselhos e conselhos técnicos, a gente vai fazer a mesma coisa com o Santos Export. Então, ontem, o Ricardo Molitzes, gerente do Sopesp, foi convidado para assumir a presidência do conselho do Santos Export, aceitou. E agora nós começamos um trabalho de reunir a sociedade dentro desse conselho. É um formato que deu certo no Brasil, deu certo nos regionais, tenho certeza que vai dar certo em Santos. O prefeito ficou muito entusiasmado com essa proposta, porque exatamente cria-se um fórum permanente. Sim. É um fórum que não é um evento, não é aquela coisa que vai ter uma pauta. Não, é um trabalho contínuo da sociedade, multissetorial. Então, sim, isso é uma coisa importante. Não é a ideia nossa é que nós tenhamos representantes da associação comercial, representantes, lógico, do Porto, mas representantes da OAB, para colocar tudo das universidades, muito importante as universidades, trazer inovação. Sim. Nós fizemos o Brasil Hack Export esse ano, foi um sucesso. Então é muito importante trazer essa juventude que mexe com inovação, com tecnologia, todos reunidos nesse conselho, para que a gente possa ter uma pauta permanente. E aí, logicamente, a pauta de Santos. Sem dúvida, sem dúvida. Senador, muito obrigado pela tua disponibilidade em estar conosco nessas primeiras horas da manhã. Desejo que a sua visita seja um sucesso. O Porto de Santos é um mundo à parte. Quando a gente conhece, a gente fica de fato impressionado com o tamanho desse gigante, com a importância que ele tem para a economia brasileira e que esse discurso se torne cada vez mais prático. Precisamos ser complementares, mais até do que competitivos. Muito obrigado pela participação. Queremos aproveitar para convidar vocês aqui de Santos, né? Todos, para conhecer o que é o novo Mato Grosso. Opa. Então, vocês aqui, Nathalie, da TV, Rondonópolis, hoje nós temos lá o maior terminal ferroviário da América Latina. Morei pertinho lá, viu? E é exatamente... Morei em Goiânia. Bem exatamente o final da ferrovia. Exato. Mas nós queremos avançar para buscar mais cargas ainda. E, claro, quanto mais interação, melhor. Eu já conversei com o prefeito ontem, o Paulo, o prefeito que também estará assumindo, o Rogério Silva. Vamos fazer um acordo, inclusive, das duas cidades, Santos e Rondonópolis, do Mato Grosso, tornar cidades irmãs, porque uma realmente pode ajudar muito a outra. Você falou até na universidade, nós criamos agora, acabamos de criar a segunda Universidade Federal de Mato Grosso, uma sede em Rondonópolis, inclusive. Então eu falo com paixão por Mato Grosso, porque é um estado que está crescendo muito a produção, e nós vamos, nesses próximos 20 anos, com certeza, aumentar muito a produção e a produtividade. Por isso a carga está lá, né? E o estado de Mato Grosso, mesmo na pandemia, foi o único estado do Brasil que aumentou a arrecadação, né? Agora nós estamos aqui, nesse momento, que ainda temos a apreensão da pandemia, o foco é salvar vidas, mas eu sempre digo o seguinte, para um paciente que está numa UTI, entubado, o oxigênio é vital. E para o trabalhador, o emprego é vital. Então nós temos que fazer as duas coisas, ter coragem, enfrentar a pandemia, salvar vidas, mas também salvar os empregos. Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com o senhor. Fabrício, muito obrigada pela participação. E eu sou uma entusiasta dessa parceria, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Retomar o Santos Export é uma aposta muito acertada. Obrigada e boa visita. Muito obrigado, Nathalie. É sempre um grande prazer estar aqui, né? Eu me sinto em casa. É um prazer enorme contar com a presença do senador aqui. Eu queria fazer esse registro. O senador, ele é um entusiasta da questão da infraestrutura, da logística, além de um grande amigo, mas é muito gratificante você trabalhar. Eu vou para Brasília praticamente toda semana e encontro em Brasília a liderança do senador junto à Frenloge, mobilizando os deputados, mobilizando os demais senadores para trazer essas pautas e para trabalhar esse crescimento do país. Então, senador, obrigado realmente pela sua vinda aqui a Santos. Hoje temos atividades ao longo do dia, já vamos para o Porto daqui a pouco. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Fabrício. Boa visita para vocês, um bom dia. Obrigado. Bom dia, Porto. Apoio Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. A seguir, como os setores afetados pela reclassificação do Plano São Paulo da Covid-19 reagiram às medidas adotadas pelas prefeituras dos municípios. E tem ainda uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde de Santos. Não saia daí, até já.
Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar. Nem você. Dia 9 de dezembro, 9 da noite. A Santa Cecília TV realiza com exclusividade, ao vivo, debate com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, apresentando e discutindo suas propostas para o glorioso alvinegro. Participação de jornalistas perguntando para os candidatos. Debate do Santos Futebol Clube é na Santa Cecília TV. Apoio Hospital Oftalmológico Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Laboratório Célula Mater. Clínica Veterinária Filete. Curso de Auxiliar de Medicina Veterinária. Matricule-se. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Estamos de volta, agora são 8 horas e 42 minutos. Com diversos flagrantes de aglomerações, festas, praias lotadas, pessoas desrespeitando as regras de segurança e turistas aproveitando cada segundo em Santos, não poderíamos ter outro resultado, senão um aumento expressivo no número de infectados e mortos pela Covid-19. Para conversar sobre o atual cenário e as possibilidades de contingenciamento na cidade, eu converso agora por videoconferência com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz. Bom dia, secretário. Muito obrigada por nos atender nesta manhã. Bom dia, Nathalie. Sempre uma satisfação estar conversando com você e com todos os telespectadores da Santa Cecília TV. Secretário, de ontem nas últimas 24 horas foram 9 mortes registradas na Baixada Santista, 5 delas em Santos. E a gente tem assistido com bastante apreensão tudo o que vem acontecendo. Laboratórios das redes privadas, especialmente, já se manifestaram dizendo que o número de exames aumentou muito e o número de confirmações da Covid-19 também aumentaram de maneira expressiva. Dentro das tendas que foram remontadas, como é que está esse balanço, secretário? A procura tem sido grande, a gente já tem aí uma leva dos primeiros resultados, a volta dos primeiros resultados e mais. Como é que esses resultados vão ir e vão voltar? Qual é o prazo para que a gente tenha esses números compilados? Porque testagem em massa é extremamente importante para o município, mas é importante que o município também receba a tempo os resultados para que essa contabilização seja a tempo para desenvolvimento de estratégias que se fizerem necessárias. Olha, Nathalie, a gente percebe sim já uma procura muito grande de pessoas nas unidades por conta aí do Covid-19, um aumento expressivo em relação às semanas, por exemplo, dos meses de setembro e outubro, né? Nós temos 3 macroindicadores aí que eu acho que são os mais relevantes, né? Os novos casos, ou seja, os casos das pessoas que estão infectadas, a ocupação, sobretudo de UTI, Covid, que esse inclusive é o dado que é levado em consideração o prefeito do Plano São Paulo, e o mais triste, é claro, dos indicadores, que são os óbitos. Olha,
embora a gente tenha percebido um singelo aumento aí no mês de novembro, ainda não percebemos um aumento muito grande nos novos casos, ou seja, das pessoas que estão infectadas com coronavírus, bem como os óbitos, que essa parte aí também é uma parte talvez até mais importante, né? Agora, o que nós percebemos, que realmente com uma oscilação bastante expressiva, lamentavelmente, uma oscilação positiva, foram as novas internações, né? Sobretudo em UTI. Eu vou dar aqui 3 números, Nathalie, eu não vou falar nem de percentual por enquanto, claro, se você tiver curiosidade a gente fala de percentuais, mas 3 números absolutos, que eu acho que ilustram bem isso e fica de fácil compreensão para todos. Quais são esses 3 números? O primeiro deles, lá em maio, nós tivemos em Santos, lembrando, né, em Santos 65% dos leitos da Baixada estão concentrados na cidade de Santos. Então, o que a gente fala de Santos acaba sendo, é claro, um reflexo da Baixada num todo. Sem dúvida. Mas nós tivemos 186 pacientes internados em UTI Covid na cidade de Santos lá em maio. Foi o nosso recorde aí negativo, né? Portanto, o maior número de pessoas internadas. Já no começo de outubro, nós tivemos um gráfico bastante descendente e chegamos aí a 62 pacientes. Perceba, essa oscilação é bastante boa, né? Porque realmente é uma diminuição importante aí de pacientes em UTI. E agora, nós já estamos na casa de 140, 150 pessoas internadas em UTI. Esse é o número atual da cidade de Santos, lembrando, né? Incluindo todos os hospitais da cidade, portanto, públicos e privados. Então, perceba, né? 186, 62, uma queda grande, depois um aumento gradativo e já estamos falando em 140 pacientes. Realmente é um número que nos preocupa bastante. A parte triste, né? A gente, por mais esforço, dedicação e competência, os nossos médicos não vão conseguir, essa é a realidade, é duro falar isso, salvar a todos, mas provavelmente a gente terá, sim, uma oscilação em função dessas ocupações de UTI e também nos óbitos. Então, estamos muito atentos, muito preocupados e já tomando, é claro, medidas bastante importantes para que a gente possa ter aí a retomada de um nível maior de estabilidade de ocupação desses leitos, é claro, e evitar, sobretudo, perda de novos santistas, moradores da Baixada aqui de uma forma geral. Secretário, quando a gente ouve esse dado em número absoluto, é claro que a preocupação não é o sinal amarelo que se acende, é o sinal vermelho que está aceso, né? Nós estamos muito próximos do nosso recorde, que foi recorde horrível, horroroso, que a gente não tem que repetir, né? A gente está muito próximo mesmo. E há uma grande preocupação, porque estruturas como hospitais de campanha, até porque nós chegamos num nível muito, vou dizer, entre aspas também, confortável da situação aqui na nossa cidade, foram desmontados, né? Hoje nós temos o Hospital Vitória, houve já um pedido por parte do município para que o governo do estado expanda esse contrato com o Hospital Vitória, esse repasse para o pagamento do Hospital Vitória, que ainda é o hospital de campanha até março. 2 perguntas. Já houve um retorno a respeito disso por parte do governo do estado? E a prefeitura planeja reabertura de novos leitos, novos não, né? Mas a reabertura de estruturas de campanha no município? Olha, Nathalie, nós tivemos e temos até o momento a condição de atender a todos em Santos e Baixada. Ninguém ficou desassistido na pandemia. Do ponto de vista de ocupação hospitalar, também o recorde ruim aí, foi justamente quando a gente teve 186 pessoas internadas, que nós chegamos a 82% de ocupação, que é um número muito alto de forma geral. Hoje, o número geral na cidade está oscilando um pouco mais de 50%, sendo que na rede privada ele já passa de 60%, e na pública em cerca de 45%. Então, na média, 50% a 60%. É claro que é um momento, sim, de alerta. E o que nós temos? Caso haja necessidade, nós temos condição de rapidamente disponibilizar novos leitos. Aonde? No prédio da UPA Central, nós temos 56 leitos prontos, preparados e desativados. Por quê? É claro que a gente só vai ativá-los caso seja necessário, porque o custeio, né, ou seja, o pagamento dos insumos profissionais é muito oneroso. Mas, sendo necessário, nós temos todas as condições, é claro, de fazê-los rapidamente. Não há indisponibilidade de recursos, nem de estruturas e nem de profissionais. Então, temos essa condição. Digamos, seguindo essa mesma linha, a probabilidade maior, sim, é que a gente ative já esses leitos também, para reforçar essa disponibilidade de leitos, e caso seja necessário, teremos outras ofertas de leitos. Então, de forma geral,
população pode ter essa tranquilidade de que todos serão assistidos. Não haverá, como nunca houve, indisponibilidade de leitos na cidade de Santos para moradores de Santos e da Baixada, em decorrência dessa, digamos, disponibilidade aí que Santos faz para a Baixada num todo. Agora, é fundamental também que as pessoas voltem a estar mais atentas, né? Eu acho aqui, Nathalie, não é apontar o dedo para ninguém, acho que não, digamos, é um momento difícil, né? Todos passamos aí por um momento de quarentena muito complexo, do ponto de vista econômico. A gente estava ouvindo agora você conduzindo uma discussão aí da operação portuária na nossa cidade, que é fundamental realmente essa discussão para que a gente tenha aí os ativos econômicos acontecendo, também as ações sociais, acadêmicas, né, as escolas, enfim. As coisas têm que voltar, claro, à normalidade com moderação. Então, é fundamental, sim, que a gente possa ter a retomada das atividades, mas com cautela. As pessoas precisam continuar usando as máscaras de forma contínua e, o mais importante, evitar as aglomerações. Dá sim para a gente fazer, dá sim para a gente ter aí as atividades acontecendo sem grandes aglomerações. Chama atenção aí, principalmente dos jovens, né? Porque é um fato, a maior parte das pessoas que estão precisando das internações são idosos ou pessoas com alguma comorbidade. Então, os jovens, saudáveis, né, estão aí talvez aí um pouco mais relaxados. E a gente tem que ser muito franco. Pessoal, às vezes vocês não vão ter uma consequência muito grande em função do coronavírus, mas vocês são vetores do vírus. Vocês vão levar para pessoas, parentes, amigos, que são pessoas que estão sujeitas, sim, a terem complicações maiores e chegarem a uma UTI e, lamentavelmente, até perderem a vida. Então, por favor, é o momento de a gente até ter a retomada das atividades, mas com muita cautela, evitando as grandes aglomerações, né? Sem dúvida nenhuma, secretário. Eu quero muito agradecer a tua participação e sempre as colocações claras, francas, porque eu sempre digo isso quando nós batemos um papo aqui no Bom Dia Cidades. Quem se dispõe a estar numa função pública precisa responder ao público com transparência. Eu também concordo que não é hora de apontar o dedo. Eu sempre digo aqui que essa é uma guerra com responsabilidade dividida. 50% cabe ao poder público, com ações como testagem, fiscalização, medidas de controle, mas também de retomada, e os outros 50% do cidadão, que precisa ser cidadão. Se as duas pontas não estiverem de mãos dadas, a gente perde a guerra para a Covid-19. Muito obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço, satisfação aqui mais uma vez estar com você, e vamos juntos vencer sim essa batalha. Em breve, se Deus quiser, teremos aí as vacinas já acontecendo, e não tenho dúvidas aí que voltaremos à normalidade num curto prazo de tempo. Mas enquanto isso, pessoal, por favor, as medidas de cautela ainda se fazem necessárias. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia, secretário. Com o aumento do número de casos da Covid-19, estamos novamente na fase amarela do Plano São Paulo. Quem presta serviços já calcula prejuízos e reclama. Os shoppings de Santos só podem funcionar 10 horas por dia, do meio-dia às 10 da noite. Aferição de temperatura na entrada, uso de máscaras e distanciamento social são regras obrigatórias para evitar o contágio do coronavírus. Para o consumidor não é muito bom, né? Mas para a saúde é ótima que eles abram menos tempo, porque o pessoal está se arriscando demais. A direção do shopping, que fica na Aparecida, já esperava a mudança de fase. Kátia diz que ainda não é possível prever o impacto econômico da redução de horário nas vendas de Natal. Pode ser que ele reduza, né? E também se concentre também nessas horas que estão permitidas. Nós ainda estamos fazendo o estudo dessas projeções ainda. Já o presidente do Sindicato do Comércio Varejista não esconde a preocupação e discorda dos critérios utilizados. Quando você concentra o horário, vai haver essa concentração de pessoas e vai aumentar o número de casos. Então a gente espera que o governo se sensibilize, principalmente o governo do estado, a aumentar o horário de funcionamento do comércio e não diminuir como forma de melhorar a pandemia. Já os bares, restaurantes e lanchonetes de Santos só poderão abrir
das 11 da manhã às 9 da noite ou do meio-dia às 10 da noite. Eu conversei com comerciantes daqui da rua gastronômica da cidade. Eles não quiseram gravar entrevista, mas me disseram que estão de acordo com a redução da capacidade de clientes para 40%, mas discordam do horário de funcionamento. Eles queriam funcionar por mais tempo e até mais tarde. O grande movimento dos bares acontece entre 21 e 1 da manhã. Seriam 4 horas de grande movimento. Como os bares terão que fechar às 10, perderia-se 3 horas de grande movimento. Isso se estima uma perda de aproximadamente 50% do faturamento. Atenção para os novos horários. Escritórios e estabelecimentos de prestação de serviços técnicos das 9 da manhã às 7 da noite. Imobiliárias e corretoras de imóveis das 9 da manhã às 7 da noite. Concessionárias, lojas e revendas de veículos das 9 da manhã às 7 da noite. Salões de beleza, barbearias, cabeleireiros e clínicas de estética das 10 da manhã às 8 da noite. Comércio ambulante da região central, Valongo, Central, Paquetá, Vila Nova e Vila Matias, das 9 da manhã às 7 da noite. Comércio ambulante na faixa de areia da Orla, das 9 da manhã às 7 da noite. Comércio ambulante das demais regiões do município, das 11 da manhã às 9 da noite. Quiosques de lanches, do meio-dia às 10 da noite. Escolas de idiomas, cursos livres e educação profissionalizante, das 10 da manhã às 8 da noite ou do meio-dia às 10 da noite. Academias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 11 da manhã e das 5 da tarde às 10 da noite. E aos sábados e domingos, das 7 da manhã às 5 da tarde. Atividades físicas e esportivas em outros estabelecimentos públicos e privados, de segunda a sexta-feira, das 6 às 11 da manhã e das 5 da tarde às 10 da noite. E aos sábados e domingos, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eventos sociais, culturais, esportivos e corporativos, duração máxima de 10 horas por dia até às 10 da noite, incluindo o tempo de montagem e desmontagem. Infelizmente, mais uma vez, não foi colocado um decreto só para toda a região, discutida por todos os prefeitos. Cada um está fazendo o seu decreto e isso traz muitas confusões e muitas mudanças para que as pessoas possam entender. A expectativa, nesse momento, é de demissões, quando deveria ser de contratações. Quanto aos hotéis, por um erro de interpretação, não está previsto o fechamento ou as reservas dos hotéis do Guarujá. Os hotéis no Guarujá, inclusive, estão com 100% de ocupação, mantidos pelo decreto do prefeito Walter Suman. Não existe nenhum empecilho de novas reservas, como foi ventilado em algumas publicações, em algumas televisões. Então, o Guarujá continua com suas reservas mantidas e novas reservas também podem ser feitas dentro da capacidade de cada hotel. É lamentável que a gente esteja revivendo esse cenário, por irresponsabilidade de muitos. E com a pandemia, muitas necessidades vieram à tona. Entre elas, o atendimento rápido e sem aglomeração, garantindo a segurança de médicos e pacientes. Em abril, a lei que permite o uso de telemedicina no Brasil foi sancionada enquanto durar a pandemia. E é sobre a telemedicina que eu converso agora, também por videoconferência, com João Sobreira, diretor de Defesa Profissional da APM Santos. Bom dia, doutor. Obrigada por nos atender. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. Doutor, certamente com essa segunda onda, que eu costumo chamar de primeira onda continuada, a telemedicina segue sendo uma ferramenta extremamente importante para que os cidadãos não deixem de fazer as suas consultas, não deixem de fazer os seus acompanhamentos médicos, não é mesmo? Isso. A telemedicina é mais um recurso, né? Mais uma ferramenta que o médico utiliza em benefício do paciente. Não podemos generalizar porque há uma série de limitações.
Mesmo na pandemia, naturalmente, o médico faz seu acompanhamento, aquele paciente que já foi operado, o paciente que já foi atendido, ou mesmo alguns aspectos, alguns diagnósticos menos complicados podem ser feitos pela telemedicina. Isso é extremamente importante, deixar claro que a telemedicina não substitui o atendimento pessoal, né, o atendimento presencial e a relação entre médico e paciente. Nesse momento ela se faz extremamente importante, mas para determinados procedimentos, né, doutor? Exatamente. Cada especialidade tem aquelas patologias, né, aquelas doenças que que podem ser diagnosticadas ou que podem ser acompanhadas pela telemedicina. Então, benefício aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, pessoas idosas, e então facilita esse atendimento, com certeza. Quando há uma necessidade de exame, um exame específico, doutor, como fica essa questão da consulta pela telemedicina e da realização, de repente, do exame presencial? Como o médico está se capacitando ou foi preparado para fazer a análise desse diagnóstico, eventualmente? Cada especialidade tem suas peculiaridades. Por exemplo, eu sou oftalmologista, então eu tenho algumas limitações. Eu não posso fazer, por exemplo, uma refração, exame de grau, de medir a visão da pessoa à distância. Mas posso fazer alguns diagnósticos, por exemplo, de olho vermelho, um T-sol, alguma coisa assim mais simples. E outras especialidades. Eu acho que tem muita utilidade naqueles casos que você já viu e que você precisa acompanhar. Por exemplo, um paciente que foi operado, então você precisa do retorno para verificar como está a evolução. Então, nesses casos, à distância, você fica mais fácil, né? Você facilita a vida do paciente e do próprio médico também. E algumas situações de retorno, o paciente, você já prescreveu a medicação e você quer saber como é que está a reação do paciente, também muito útil. Às vezes você precisa ajustar a dosagem de algum medicamento. Já os exames vão depender da situação da gravidade do caso. O médico pode pedir, pode recomendar determinados exames. Eu quero um exame de sangue, ele faz tal. Então ele pode pedir, dependendo da gravidade do caso, né? O importante, doutor, é que o recado que fica aqui no encerramento do nosso jornal é que as pessoas não deixem de fazer os seus acompanhamentos, não interrompam os seus tratamentos e procurem ajuda médica sempre que necessário, não é mesmo? Exatamente, porque você tem algumas doenças que são silenciosas, pacientes que precisam ser acompanhados, e mesmo algumas prevenções que nós estamos agora no mês, né, foi o mês passado, da prevenção do câncer de próstata. Então, alguns desses exames têm que ser feitos, você não pode abandonar. Naturalmente, os médicos estão trabalhando de uma forma protegida e espaçando mais os pacientes, então não se deve deixar de ir ao médico em função do medo da pandemia. Natural, tem que ser mantida essa rotina. A gente recomenda, então, que o paciente não deixe de fazer os seus exames. Doutor, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Tenha uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço, Natália, para você também. Bom dia a todos. E o Bom Dia Cidades, desta quinta-feira, com este alerta, com esta recomendação, fica por aqui. Cuide da sua saúde. Esse é o seu bem mais importante. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Ao longo de todo o dia você fica bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas da manhã. Tchau! Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde.